Não dá para utilizar disjuntor de corrente alternada em circuitos de corrente contínua. O contrário ninguém faz, né? Porque os disjuntores de corrente contínua, eles são mais caros que os disjuntores de corrente alternada. Então, nas instalações de corrente alternada, todo mundo utiliza disjuntor de corrente alternada mesmo, que é o correto. Mas o contrário é muito comum, se utilizar disjuntor de corrente alternada nas instalações de corrente contínua. E não dá para fazer, especialmente se for uma instalação solar fotovoltaica, onde as tensões são mais altas do que uma bateria de 12 volts, por exemplo. Então esse vídeo é para você que acredita que disjuntor de corrente contínua e alternada é tudo igual, até porque visualmente falando eles são iguais mesmo, por fora assim é tudo igual, apesar de que por dentro tem diferença e eu vou falar disso nesse vídeo. Esse vídeo é para você então que acredita que é tudo igual, ou para você também que sabe que tem diferença, mas não sabe exatamente o que é, qual que é a diferença entre esses disjuntores. Então, indo direto aqui à explicação, vocês devem ter percebido que nós temos aqui dois disjuntores de 2 polos e um de 4 polos também. Esse disjuntor, todos eles são de 32 amperes, eu trouxe disjuntores iguais aqui para ter uma equivalência na comparação, né? Esse aqui então é um bifásico de 32, esse aqui é um de 2 polos de 32, já que não dá para chamar de bifásico porque não tem fase no circuito de corrente contínua, né? Tem positivo e negativo. E esse aqui é um disjuntor de 4 polos, porém ele é utilizado somente para um positivo e um negativo. E eu já vou falar a diferença deles aqui também. E para isso, então, vamos começar aqui pelas características desses disjuntores. Reparem que esse disjuntor de corrente alternada, ele é para 32 amperes, 400 volts, 50 ou 60 Hz. Então está bem claro o que é para corrente alternada. Se tiver uma indicação de frequência, sempre vai ser para corrente alternada. Em corrente contínua não se tem frequência. E no 400 volts, logo depois, tem um tiozinho aqui que representa também a corrente alternada. Então, é bem fácil de identificar esse tipo de disjuntor analisando ou a frequência ou esse símbolo aqui de corrente alternada. E aqui está o esquema dele, então, né? Nós temos a ligação de 2 fases e a saída também dessas 2 fases. No caso do disjuntor de corrente contínua, essa tensão, ela, no caso desse modelo, né? Isso não é regra necessariamente, mas esse modelo é para 1000 volts e aqui já está o símbolo de corrente contínua também. Então, tranquilo para identificar, né? Dá para ver que é corrente contínua. E outra coisa que dá para ver é aqui embaixo, ó, tem negativo e positivo. Então já dá para saber que é um disjuntor de corrente contínua. Como eu falei, também é de 32 amperes. E esse é um disjuntor da Brasiltec, todos eles são da Brasiltec, na verdade. Essa questão aqui da tensão, como eu falei, não necessariamente é uma regra, né? Mas como eles são utilizados para circuitos de geração solar fotovoltaicas, então a gente considerou uma tensão bem maior para que atenda a todos os circuitos. E agora no caso desse aqui, repare, nós temos os mesmos 32 amperes, não aumenta a capacidade, não aumenta a tensão de isolação também, mas o que aumenta é a capacidade de interrupção. E é justamente a capacidade de interrupção que faz com que esses disjuntores sejam tão diferentes. Aqui nós temos uma capacidade de interrupção de 10 kA, ou seja, 10.000 amperes. O que significa capacidade de interrupção? É a capacidade que o disjuntor tem de se abrir no momento em que nós temos um curto-circuito. Vocês sabem que o curto-circuito é uma corrente que tende ao infinito. Ela nunca vai chegar ao infinito porque a fonte não vai conseguir fornecer corrente infinita, os cabos não vão conseguir conduzir uma corrente infinita, mas é uma corrente que vai tender ao infinito. Então são valores muito altos de corrente e nesse caso aqui o disjuntor ele consegue atuar com até 10.000 amperes. Esse disjuntor aqui, nós temos uma corrente diferente, 6.000 amperes. A capacidade de interrupção é menor. Então esse disjuntor, como eu falei, ele também é só para positivo e negativo. Então você liga aqui em cima o negativo, aqui embaixo jampeia e sai aqui em cima com o negativo. Como passa pelos 2 polos, ele ganha essa capacidade de interrupção. A mesma coisa acontece nesse outro lado aqui. Nós colocamos positivo aqui em cima, jampeia embaixo e sai com positivo em cima também. Então, ganha-se na capacidade de interrupção. Esse disjuntor aqui, ele é para 3.000 amperes. Ele tem uma capacidade de interrupção de 3.000 amperes. Se der um curto-circuito, até 3.000 amperes é garantido que ele vai conseguir atuar e interromper o circuito. Acima disso, não quer dizer que não vai atuar, mas acima disso ele não foi testado e projetado para trabalhar com correntes maiores. Então pode ser que dê algum problema, pode ser que o arco elétrico seja maior do que ele pode suportar e acabar danificando o disjuntor, ou mesmo colando o contato, impedindo que ele continue, que ele faça a abertura do circuito como deve fazer. Só que a questão é a seguinte, aqui tem 3.000 amperes, mas nós temos disjuntores CA com essa mesma carcaça aqui de 6.000 amperes, por exemplo, igual esse aqui. Só que na corrente alternada é muito mais fácil de interromper o curto-circuito do que na corrente contínua. Eu vou explicar aqui o porquê. Eu já falei um pouquinho num outro vídeo aqui do canal, vou deixar um card aqui para quem quiser acessar, sobre os contatos de contatores, relés, por exemplo, por que na especificação desses contatos nós temos sempre uma capacidade maior em corrente alternada do que em corrente contínua, mesmo que na corrente contínua sejam tensões menores, que teoricamente deveria favorecer, né?
tensão menor deveria favorecer. Mas o arco voltaico em corrente contínua ele é muito pior. E eu vou dar uma apanhadinha bem rápido aqui do porquê que isso acontece. Na corrente alternada, nós temos uma onda de tensão que passa pelo positivo, passa pelo negativo, depois volta para o positivo e assim vai, né? Fica fazendo esse ciclo aqui que nós chamamos de senoide. E esse ciclo aqui, repare, a cada 1 Hz, no caso da nossa rede aqui no Brasil são 60 Hz, né? Mas a cada 1 Hz, que é um período dessa senoide, é um ciclo completo, isso aqui é 1 Hz, um ciclo por segundo significa 1 Hz. Como nós temos 60 Hz, quer dizer que nós temos 60 desses ciclos aqui por segundo. Reparem que a cada ciclo nós temos, nesse momento aqui, a senoide passando pelo zero, a tensão ela é zero, e nesse momento aqui no final também é zero. Ela começa com zero, passa pelo zero e termina com zero. Nesses momentos em que a tensão passa pelo zero, nós temos corrente zero também. E por isso que esses arcos voltaicos são muito mais fáceis de se extinguir, porque eles acabam sendo interrompidos e abrem de novo, e são interrompidos e abrem de novo. Só que no caso da corrente contínua, nós temos, supondo que aqui no gráfico nós temos a tensão de 0 volts aqui no meio, nós vamos ter um sinal de tensão que é constante. Então aqui pode ser qualquer valor de tensão, né? Mas ele é constante, ele é linear. Então, nesse caso, a tensão não passando pelo zero, a corrente também não vai passar pelo zero, e por isso que é tão mais difícil de extinguir o arco desse. Então, os disjuntores de corrente contínua, eles precisam ter uma capacidade muito maior de extinção de arco. Então, esses 6.000 amperes desse disjuntor de corrente contínua é muito mais, precisa de um sistema muito mais eficaz para conseguir extinguir esses mesmos 6.000 amperes do que nesse disjuntor aqui. A câmara de dissipação de arco voltaico desses disjuntores de corrente alternada é muito mais simples, ela é bem mais simples, enquanto que as câmeras de extinção dos disjuntores de corrente contínua, elas são mais parrudas. Eu tenho para quem não sabe o que é a câmara de extinção, eu tenho uma aqui de um disjuntor de caixa moldada, já fiz um vídeo sobre esse dispositivo aqui também, vou deixar um card para quem quiser acessar. Basicamente isso aqui é uma câmara de extinção, são essas aletas aqui que ajudam o contato, ele opera aqui dentro desse espaço, e essas aletas aqui que ajudam a dissipar e conduzir o arco voltaico para que ele não acabe com os contatos, seja de contatores, de disjuntores, como é o caso. Esse aqui é um dissipador de disjuntor de caixa moldada, ele é muito maior, muito mais parrudo, então precisa de um dissipador grande. Aqui os dissipadores são menores, só que no caso dos disjuntores de corrente contínua são muito maiores do que do disjuntor de corrente alternada. E tem uma curiosidade também, perto da câmara de extinção, perto do contato, na verdade, nos disjuntores de corrente contínua, tem um ímã que vai interagir com esse campo formado pelo arco voltaico, e ele vai ajudar a conduzir esse arco voltaico para dentro da câmara de extinção. Então reparem que esse ímã aqui, dá para notar que a chave ela tende a não cair, né? Ele não tem força suficiente, até porque está fora do plástico aqui, né? Mas reparem como a chave ela fica presa aqui nesse ímã. No disjuntor de corrente alternada nós não temos isso. Aqui no contato do disjuntor de corrente alternada não tem. Porque não precisa. Como eu falei, é um disjuntor muito mais simples e por isso ele é muito mais barato também. E é justamente pelo preço que as pessoas acabam utilizando esse disjuntor de corrente alternada nos circuitos de corrente contínua. E o que acontece? Vai funcionar? Enquanto não precisar do disjuntor vai funcionar. Isso aqui é que nem um step, né? Se você rodar com o seu step murcho no carro, você vai ter o step, na analogia aqui é a mesma coisa que o disjuntor, você vai ter um disjuntor, mas quando precisar, o step de repente vai estar murcho. E o disjuntor aqui é a mesma coisa, de repente quando você precisar dele, ele não vai conseguir atuar. Ele não vai ter capacidade suficiente para atuar e vai acabar causando um princípio de incêndio, de repente, ele não vai conseguir interromper o circuito. Aí os efeitos são os mais diversos, né? Mas a questão é que quando você mais precisar desse disjuntor, ele não vai atuar. Mesma coisa que tem um step murcho, você pode ter dentro do carro, vai trazer uma falsa segurança, mas quando precisar dele, se ele estiver murcho, você não vai conseguir utilizar. Então não deixe de utilizar disjuntores de corrente contínua mesmo, nos circuitos de corrente contínua, porque caso contrário é quase que como se você não tivesse. E um detalhe muito legal aqui nos disjuntores da Brasiltec é que eles têm 6 rebites. Reparem que nós temos 6 rebites, e esses aqui que são próximos aos parafusos de conexão, são os que impedem que esse borne aqui ele se abra quando aplica um torque no parafuso. Nos disjuntores do padrão DIN é comum desde sempre que quando se vai apertar esses parafusos aqui, o disjuntor ele acaba se abrindo, por falta desse rebite. Nos disjuntores da Brasiltec então tem rebite aqui e tem rebite aqui, por conta disso então você não vai ter problema do disjuntor se abrindo quando aplicar algum torque aqui no parafuso. São disjuntores muito bem acabados, acabamento muito bacana mesmo, um aspecto visual legal também, e com esse grande diferencial dos rebites nos parafusos. Se você gostou desse vídeo e se aprendeu alguma coisa com ele, por favor, deixa o like para nos permitir continuar trazendo conteúdo técnico aqui para o canal. Se inscreve também, ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que nós trazemos aqui.